Olá, boa noite, muito boa noite a todos, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais um programa Fórum 21, comigo, Ivan Longo, apresentando aqui direto de São Paulo. Hoje eu não vou conseguir interagir com os internautas que normalmente mandam suas mensagens, mandam perguntas, porque esse programa está sendo gravado aqui numa quarta-feira, dia 4 de dezembro. Você provavelmente está assistindo esse programa na sexta-feira, dia 6. Portanto, deixo meu boa noite a todos que estão nos assistindo. Se quiserem enviar comentários, sugestões, podem seguir enviando, que depois a gente vê e tenta contemplar tudo em outros programas. Bom, como vocês já devem ter reparado pela nossa descrição, a gente está aqui hoje com o Sérgio Amadeu, que é sociólogo, professor da Universidade Federal do ABC, pesquisador de cybercultura, membro da comunidade do software livre. Enfim, a gente chamou o Serginho hoje para conversar conosco sobre essa notícia que veio a público na terça-feira, né, de que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, autorizou a utilização de certificação digital, de assinatura digital, para a criação de novos partidos. Essa era uma pauta de interesse do presidente Jair Bolsonaro, que está rachado dentro do PSL e procura criar o seu partido, que é a chamada Aliança pelo Brasil, né? E essa autorização para a utilização de assinaturas digitais seria uma facilitação para ele juntar o número de eleitores necessários que antes deveriam assinar lá a ficha de filiação para criar esse partido. Então, eu convidei o Serginho para conversar conosco para falar sobre os riscos que isso envolve, né? Se isso abre espaço, né, para a criação de eleitores fake ou mesmo de um partido fake, né? Tendo em vista até o que aconteceu nas últimas eleições, que a gente sabe de pagamento de empresas para disparo de fake news. Então, quem dirá o que pode acontecer com uma assinatura digital, né? Então, primeiro, boa noite, Serginho. Eu queria começar com essa pergunta que eu já meio que introduzi aqui na nossa abertura. Como você vê essa decisão aí do TSE de permitir as assinaturas digitais? E eu queria perguntar se você acha que isso abre espaço para a criação de uma legião de eleitores fake, né? E, como consequência, um partido fake. Mais uma vez, boa noite para você, Serginho. Boa noite, Ivan. Boa noite a todas e todos aí que estão nos vendo, assistindo. É assim, né? Primeiro, eu gostaria de explicar muito rapidamente o que é o certificado digital, né? Porque hoje no Twitter, umas pessoas falaram, eu sou contra a burocracia e tal, então é bom que libere mesmo, que qualquer um possa fazer uma assinatura de algo pela internet. Então, o grande problema é que a pessoa precisa entender qual o modelo que funcionava no Brasil, né? Assim, uma assinatura digital é uma metáfora. Você, na verdade, não é uma assinatura que você faz do seu... como a assinatura que a gente faz num documento e depois digitaliza, não é isso. Assinatura digital é uma técnica criptográfica, que a gente usa duas chaves criptográficas, na verdade, usa um par de chaves, onde elas fazem funções inversas. Uma chave eu distribuo para todo mundo, eu chamo de chave pública, e a outra só eu tenho guardado, ou num cartão, ou num token, ou no meu computador. Essa outra chave, ela encripta uma mensagem, por exemplo, ou um hash, uma linha. Ela faz um resumo e envia, sei lá, para um lugar, para a tua máquina, por exemplo, para a máquina de quem está nos vendo, que tem a minha chave pública. Minha chave pública vai ler aquilo que eu enviei. Portanto, só pode ter sido escrito com o seu par, que faz funções inversas. É uma coisa meio complexa, mas eu precisaria falar, porque a assinatura digital é uma técnica criptográfica, tá? Então, ela é usada para validar, por exemplo, se aquele site é mesmo do Banco do Brasil. Então, os browsers têm certificados digitais que eles reconhecem como válidos, porque muita gente pode criar um site fake, por exemplo, e falar, é aqui o bebê, e aí você vai lá, dá tua senha, aí o cara tá, na verdade, te prejudicando. Então, no mundo digital, você não sabe quem está do outro lado e tal. Aí,
você usa a criptografia. Então, a assinatura digital é uma metáfora, não é, na verdade, aquela assinatura no nosso próprio punho. Cada documento, uma chave criptográfica e um algoritmo emite uma solução criptográfica que a gente chama de assinatura digital e que é validada pela outra chave. Pois bem, isso é muito complexo, tal, mas vamos voltar à metáfora. Então, eu fiz uma assinatura digital, usei chaves criptográficas, usei um software, emiti minha assinatura digital. Pois bem, como é que você sabe que eu sou o Sérgio Amadeu mesmo? Porque eu poderia chegar, eu sendo alguém, qualquer um, e emitir uma chave digital e falar que é o Sérgio Amadeu. Aí que está o problema. Aí entra a história do certificado digital. É uma terceira parte que diz o seguinte: olha, essa chave digital é do Sérgio Amadeu. Em geral, no Brasil, para validar, para ter validade jurídica, essa chave ela tem que ser emitida por uma certificadora, uma autoridade certificadora, que pode ser uma empresa, pode ser o SERPO, pode ser a Receita Federal, pode ser a Solute, uma empresa nova aí que faz isso, pode ser a CertSign, tem várias, né? Essas empresas, elas emitem certificados digitais, que na verdade é o seguinte, ela está dizendo que a chave digital, a assinatura digital do Sérgio Amadeu é do Sérgio Amadeu mesmo. Então ela tem, tipo, ela é feita como se fosse um cartório digital. E, na verdade, para ver se ela tem confiança, tem uma estrutura de criptografia de chaves públicas que garantem que essa empresa seja idônea, que ela tenha autoridades de registro, que confirme que o Ivan é o Ivan mesmo e que a chave do Ivan é essa que eu dei para o Ivan. Então, você tem que se apresentar a uma autoridade de registro dessa certificadora digital que vai impedir que eu crie laranjas com nomes inventados, com chaves digitais e que passem a ter validade jurídica no país. Esse é o problema. Quando a Justiça Eleitoral desconhece que nós estamos vivendo uma grande um enfrentamento político no Brasil, onde tem um grupo político especial ligado ao presidente da República, um grupo político que é capaz de fazer desinformação do jeito que eles fazem, ele chega a dizer que quem queimou a Amazônia foram ONGs. Ele transforma a mentira, a desinformação em política pública. Ele acusa um autor, né, que virou até um ator, esqueci o nome dele. Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio, de ser um grande incentivador das queimadas. Eu, para ficar só por aí, tá? Ele usa a mentira como política oficial, né? A desinformação. E ele já tinha criado vários robôs, nós já sabemos disso, perfis fakes, multiplicando várias inverdades pela rede. Essas fábricas de fake news foram já identificadas várias vezes. Pois bem, agora, nesse cenário, você permitir que um certificado digital que custa 1 a 1, que você pode armazenar não no modo mais seguro, que seria, por exemplo, num token ou num cartão, você armazena num computador. Por que não é tão seguro como o token? Porque no computador alguém pode roubar essa chave sua, entendeu? Mas vamos lá. Um certificado que no Brasil é chamado de A1, ele tem, ele, por outro lado, para ser validado, ele precisa de uma autoridade certificadora da ICP Brasil, né, que segue as regras da certificação digital oficial do Brasil, que tem um órgão gestor responsável por isso, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI. O ITI, inclusive, tem que ver se está funcionando, essas autoridades estão funcionando como as regras que ele exige, tem que ter auditorias permanentes. Por quê? Porque é muito sério você criar uma assinatura digital com validade jurídica de uma pessoa que não existe, ou de um fake. E aí que está o problema.
Vem cá, um certificado digital hoje custa cento e poucos reais. Quem que vai pagar por isso? É mais barato preencher uma ficha no papel. Ninguém é contra que o Bolsonaro crie o seu partido neofascista. O que nós estamos contra é ele criar um exército de laranjas digitais, né? E ele destruiu o sistema de confiança da ICP Brasil. Esse que é o problema. Porque, veja, a pessoa vai ter que se deslocar até uma autoridade de registro para poder validar que ela é ela mesma. Ou eles vão criar um procedimento que vai afrouxar tanto as regras que vai permitir efetivamente o surgimento disso que a gente está chamando de fakes ou de laranjas digitais. Então, eu me admiro muito que os bancos que sempre quiseram que a ICP Brasil tivesse regras rígidas, porque os bancos, por exemplo, transferem reservas bancárias usando certificados digitais com validade jurídica no Brasil, portanto, dentro das regras da chamada infraestrutura de chaves públicas, que é a ICP Brasil. Se eles vão deixar que penetre uma série de fakes no sistema e que depois vão poder abrir conta com o próprio certificado. Quer dizer, é isso que nós vamos estar criando? Quer dizer, um universo gigantesco de pessoas que vão poder depois fazer várias coisas, pessoas que não existem, que são criadas só digitalmente. Isso é muito perigoso. A Justiça Eleitoral, por outro lado, tomou a precaução de falar precisa de regulamentação. Uma regulamentação importante, já que ela aprovou, seria exigir certificados que fossem guardados, armazenados de maneira segura e que exigir que a pessoa se apresente realmente perante uma autoridade de registro para provar que ela é mesmo, né? Provar isso aí, porque do contrário nós vamos estar criando um universo aí, um monte de fakes, de laranjas digitais. Com certeza, isso surge, né, Sérgio, exatamente no momento em que está sendo escancarada a máquina de fake news que elegeu este governo, né? Portanto, ele se elegeu dessa maneira, o que não faria agora eleito e com uma autorização como essa. Sérgio, só para a gente avançar um pouco, eu sei que a gente não tem muito tempo, mas uma pauta também dessa semana é a questão da privatização de dados aí de milhares de brasileiros, bilhões, enfim. O Conselho do Programa de Parceria de Investimentos da Presidência fez uma recomendação, através de uma publicação no Diário Oficial da União, nessa quarta-feira, dia 4, né, sugerindo aí a privatização do Dataprev e do CEP, ou seja, a venda de milhões e milhões de dados que vão desde CPF, CNPJ, passaporte, dados do imposto de renda, por aí vai. Quais os efeitos que envolve essa medida, Sérgio? Se caso se concretize, claro, quais os riscos que há quando uma empresa privada gestiona dados como esses? Então, em primeiro lugar, é um absurdo, né? Eu queria dizer o seguinte: você entregar dados sensíveis, dados importantes do Estado brasileiro para uma empresa privada é algo que, sem dúvida nenhuma, é uma irresponsabilidade administrativa, pode ser móvel de uma ação civil pública. Eu acho que, inclusive, nós temos que nos preparar para fazer esse tipo de ação, porque não é possível aceitar mais que a gente fique olhando o governo desmontando funções essenciais do Brasil, aí, estratégicas, de uma maneira tão brutal assim. Segundo, eu queria dizer o seguinte: quem for comprar o Serpa, por exemplo, que tem bancos de dados importantíssimos dos brasileiros, pode estar comprando exclusivamente pelos bancos de dados, porque o outro motivo da compra seria pelos contratos, né? E esses contratos são contratos quase que exclusivamente com o governo federal. Então, qual empresa que vai comprar uma outra que tem contrato só com o governo federal, que vai ter que continuar contratando alguém, portanto, vai contratar o Serpa privatizado, que provavelmente vai subir de preço.
os contratos. Então é o seguinte, se ele quer limpar o SERPRO, melhorar o SERPRO, ele já tinha que ter transformado o SERPRO numa empresa também de telemática, de ter ramos importantes hoje de inteligência artificial, ter aberto uma área de nuvem, mas tudo isso podia ser feito sem comprometer o caráter público estatal dessa empresa. Agora eu insisto, quem é que vai comprar o SERPRO? Está comprando exatamente, sabe o quê? Está comprando, não é um monte de máquinas, não está comprando robôs, não está comprando um público consumidor enorme de uma marca, está comprando contratos do SERPRO com o governo federal. E esses contratos podem ser desfeitos imediatamente. Muitos caras do governo federal não querem fazer contrato com o SERPRO, só que o SERPRO tem uma vantagem. Ele dispensa a licitação por ser estatal, e ele muitas vezes ele pode fazer coisas que os outros não fazem por não ser controlado pelo governo. Então, sabe o que acontece? O SERPRO é uma vantagem nesse sentido. Quando ele vira privado, ele perde essas vantagens. E aí, qual é o único, vamos dizer, ingrediente importante que ele tem? Os dados do governo. Quer dizer que, então, o governo está vendendo dados ou está vendendo contratos. Então, é uma situação que eu duvido que o investidor de risco não saiba disso. Agora, ele pode querer comprar esses dados, sim. Ele pode ter acordos nefastos com o governo, ter cláusulas que vão dispensar licitação, mesmo ele sendo privado. Então, porque uma vez que essa empresa, seja a Dataprev ou a SERPRO, vire privada, ela perde uma série de garantias que ela tem hoje nas concorrências públicas, entende? Então, ela fica extremamente vulnerável. Por isso, a primeira coisa que eu queria dizer, eu acho muito difícil ser vendido, essas duas empresas, ser vendidas. E a segunda é o seguinte, se alguém quiser comprar, é porque está comprando efetivamente coisas que não deveríamos vender, que são os dados, todos esses bancos de dados da República, que essas empresas têm. Elas foram criadas, inclusive, lá atrás, num outro momento, exatamente para poder fazer o gerenciamento dessa computação pública, porque, do contrário, a gente ficaria totalmente na mão dos outros, né? E, na verdade, isso aí faz parte de um processo de neocolonialismo digital, né? Os franceses falam cibercolonialismo. Na verdade, nada melhor do que pessoas desqualificadas como Bolsonaro para entregar o que nós temos de estratégico, né? Já entregaram a Embraer, estão entregando coisas importantes do Brasil, estão fazendo uma lambança econômica no país, né? Tentaram entregar o pré-sal, tiveram problemas por causa de insegurança jurídica, e agora eles vão tentar entregar aquilo que nos representa, que são os nossos dados muitas vezes sensíveis dos brasileiros. É lamentável isso que eles estão fazendo, mas eu acho que essas ações, essas tentativas, se a gente tivesse um judiciário que não fosse contaminado pela partidarização, se não tivesse sob controle da extrema-direita, de grupos que querem se locupletar, vendendo áreas estratégicas do Brasil, se o judiciário cumprisse a lei, essas empresas não poderiam ser vendidas. Sim. Serginho, só para amarrar aqui sobre o que você falou, de empresas que, numa suposição de que isso fosse aprovado, empresas pudessem comprar a Dataprev ou a Simpro, se houvesse empresas interessadas em comprar esses dados, elas poderiam utilizá-las para quê exatamente? A gente vê que dados são utilizados para publicidade, enfim, mas quais você imagina que possam ser os efeitos mais nocivos do uso desses dados para uma empresa interessada? Na verdade, não é. Bom, primeiro, eu não vou falar a parte de empresas internacionais que vão ter cópias desses dados todos e que podem fazer coisas inimagináveis. Tem um texto da Shoshana Zuboff que chama The Big Other. Ela fala que essas empresas atuam no vazio da lei. Muitas vezes, quando elas, dependendo do jeito como você vender, você não controlar exatamente todas as possibilidades de defesa desses dados no
na localização no Brasil, de não cópia, uma série de coisas. Ainda tem uma outra coisa, esses dados são usados não para serem copiados, mas para criar um terceiro dado. Essa que é a questão. Para treinar algoritmos de machine learning, treinar redes neurais dessas corporações e fazer cruzamentos sem passar os dados que estão aí, entende? Mas criando outros dados que não violariam, na verdade, contratos, mas que permitiriam que eles projetassem, fizessem predições, fizessem uma série de análises que eles, insisto, não precisariam nem copiar esses dados, eles só precisariam processá-los. Então, é muito complicado, porque nessa sociedade de dados, eu vou dar um exemplo para você. O problema não é nem só, apesar que é grande, o cara coletar todos os dados meus e seus. O problema é que cada vez mais essa nossa sociedade e o mercado quer viver de predições, fazer projeções do futuro. E aí, o problema é o seguinte, eles começam a cruzar dados de coisas que muito provavelmente nunca irão acontecer, mas que eles passam a falar que irão acontecer. Isso passa a criar índices, indicadores, isso facilita a tua vida ou prejudica e você nem vai saber por quê. Então, nós temos uma situação nebulosa. Dados hoje, né, virou um jargão na União Europeia, eles são considerados o petróleo do século XXI. Aí eu tenho um amigo da IBM aqui que fala, não é o petróleo, ele não é só energia, ele é algo mais do que isso. Mas não importa a metáfora que você use, o importante é o seguinte, o dado é um ativo extremamente vital da economia informacional. E ele também tem a sua face política, né? Então, o Snowden, que as pessoas esquecem, mostra que o que se pode fazer com dados de uma população, de um país e tal. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, a gente precisa estar muito ligado nisso, e essa é uma batalha bastante importante. Eu acho que os partidos democráticos do Congresso não estão preparados para fazer essa batalha. Eu vi na própria CPI da fake news um dos principais formuladores de mentiras, de arruaças digitais, de desinformação em larga escala. Ele leu uma matéria ele disse que uma matéria da Veja tinha uma informação que o Brasil teria vendido armas nucleares para Cuba. E essa informação não está nessa matéria. Quer dizer, o cara vai num congresso, numa CPI, mente descaradamente na frente dos deputados e ninguém estava preparado para falar, rapaz, você acabou de mostrar como se produz uma fake news. Você mostra a capa de uma revista, diz que ela tem um conteúdo que não tem. Essa era uma técnica muito comum usada, né? Mas veja, cadê? Eu não vi ninguém fazer isso. E aí você vê que é um jeito desses partidos, eles precisam trabalhar mais seriamente, porque eles estão enfrentando o neofascismo. Esses neofascistas têm as suas projeções de imbecis, né? O Bolsonaro é um imbecil, mas não pense que quem está articulando tudo isso seja imbecil. Eles precisam se preparar, nós precisamos ser rigorosos nos embates que a gente está tendo aí. Sim. Falando em proteger dados de neofascistas, uma propaganda rápida, sábado você tem um evento da Criptofesta, né, que trata justamente da proteção de dados contra ataques fascistas, né? Não, na verdade, eu vou fazer uma análise, eu não vou falar de nada operacional, de nada prático, eu vou mostrar aí o fascismo digital, né? As origens desse fascismo digital, ou esse neofascismo digital, e como ele está se alimentando também nas redes aí. Eu vou fazer uma análise, vai ser em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade, eu acho que vai ser às 14 horas, né? Vai começar nesse horário. Mas obrigado aí pelo espaço e vamos estar em contato aí, e até a próxima.
Tamo junto. Obrigado, Serginho. Até a próxima. Até mais. Valeu. Valeu. Agradeço também a todos os internautas que acompanharam aqui a nossa transmissão. A gente volta na segunda-feira com mais um Fórum 21, sempre às 21 ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.